Salmo 147, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Quando Neemias e seus colaboradores terminaram de reconstruir os muros de Jerusalém, de restaurar as portas, de reassentar o povo, convocaram uma grande assembleia de celebração e de consagração. E é bem provável que este salmo tenha sido escrito nessa ocasião. Tenha sido escrito para essa ocasião. Versículo 2, do versículo 12 ao 14, Neemias capítulo 12, do versículo 27 ao 43. O verbo congregar, no versículo 2, é usado no original em Ezequias capítulo 39, versículo 28, juntar, com referência ao regresso dos cativos a Judá. E o termo dispersos também, no versículo 2, é usado para esses exilados, Neemias capítulo 1, versículo 9. Uma das características singulares deste salmo é o grande número de verbos no presente do indicativo. Edifica, sara, conta, ampara, e assim por diante, sendo que todos eles mostram a atuação constante e dinâmica do Senhor em favor de seu povo. O Salmo apresenta 3 motivos pelos quais devemos louvar ao Senhor. A cada sessão é marcada pela injunção de louvá-lo. Versículo 1, versículo 7, versículo 12. Primeiro, louvai ao Senhor, seu povo foi restaurado. Salmo 147, versículo 1 ao 6. Os medos e os persas tomaram a Babilônia em 539 a.C. e em 537 a.C., Ciro publicou um decreto permitindo que os judeus voltassem à sua terra. Liderados por Zorobabel, um grupo numeroso de exilados voltou a Judá no ano seguinte, e o templo foi reconstruído. Neemias chegou em 444 a.C. para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Tanto Isaías quanto Jeremias haviam previsto o cativeiro dos judeus, bem como sua libertação e regresso, e como sempre, a palavra profética de Deus mostrou-se verdadeira. Porém, o salmista não se atém a mencionar o acontecimento. Também observa o modo como o Senhor cuidou eternamente de seu povo. Muitos perderam esses queridos na invasão e durante o cativeiro na Babilônia, e todos voltaram à terra devastada e a casas arruinadas, mas de se admirar que estivessem quebrantados. Salmo 34, versículo 18, Salmo Isaías 61, versículo 1. As feridas, versículo 3, não estavam no corpo, mas sim no coração, pois muitos haviam se arrependido e confessado seus pecados ao Senhor, e, por meio da palavra, Deus lhes deu o consolo de que precisavam. Salmo 107, versículo 20, Isaías capítulo 40. Nosso Deus é tão grande que conhecia cada um daquelas pessoas e cada uma de suas necessidades. João capítulo 10, versículo 14, versículo 27, versículo 28. O Deus das galáxias, que sabe o nome de cada estrela, também é o Deus que cura o coração quebrantado de seu povo. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21. Edifica Jerusalém e ampara seu povo, pois nada é difícil demais para ele. Salmo 20, versículo 8, Salmo 146, versículo 9, Isaías capítulo 40, versículo 26 ao versículo 29. 2. Cantai ao Senhor, a terra foi revigorada. Salmo 147, do versículo 7 ao 11. Os exilados voltaram à terra que havia permanecido devastada pela guerra durante 7 décadas, 70 anos, e precisavam das primeiras e das últimas chuvas a fim de obter uma colheita. O Senhor juntou as nuvens sobre a terra, derramou sua chuva vivificadora sobre as sementes recém-plantadas. Fez até a relva crescer nas montanhas, onde ninguém havia semeado. Alimentou as feras do campo
para que não atacassem as pessoas, e enviou comida até para os filhotes barulhentos dos corvos. Salmo 104, versículo 1 ao 24. Salmo 104, versículo 1 ao 24. Os antigos acreditavam que os filhos dos corvos eram abandonados pelos pais e precisavam encontrar o próprio alimento. Lucas capítulo 12, versículo 24. Era essencial que os homens e seus animais domésticos tivessem saúde, para que pudessem trabalhar na colheita, alimentar e prover o sustento para si mesmos e suas famílias. Mas, por mais importante que fosse trabalhar e colher, o mais essencial de tudo era confiar no Senhor, temer e agradar a Ele, enquanto contemplava a devoção e a obediência de seu povo. Salmos 33, versículo 16, 17, Salmos 146, versículo 3, versículo 4, Mateus capítulo 6, versículo 33. É extraordinário e assustador pensar que podemos dar prazer ao coração do Pai Celestial. Salmo 35, versículo 27. Salmo 37, versículo 23. Salmo 149, versículo 4. Terceiro, exaltai ao Senhor. A palavra foi revelada. Salmo 147, versículo 12 ao versículo 20. A palavra profética de Deus permitiu a reconstrução de Jerusalém. Neemias capítulo 3, versículo 3, versículo 6, versículo 3 ao versículo 15. Neemias capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Lamentações de Jeremias capítulo 2 até o versículo 9. E, em seguida, o Senhor acrescentou sua bênção sobre a cidade e seu povo. Na língua hebraica, o termo paz, shalom, é muito mais do que a ausência de guerra. Descreve bem-estar absoluto, inclusive prosperidade material, saúde física e espiritual. Paz nas fronteiras significa paz para a nação como um todo, pois os invasores tinham de atravessar as fronteiras antes de atacar. Fronteiras tranquilas, muros fortificados, portões trancados. A soma de todas essas coisas resultava em proteção e segurança por causa de sua proteção e segurança. A soma de todas essas coisas resultava em shalom, proteção e segurança. Por causa de sua desobediência, a nação havia perdido seu direito de desfrutar o melhor do trigo. Salmo 81, versículo 16, Deuteronômio capítulo 32, versículo 13, versículo 14. Mas o Senhor voltaria a dar a seu povo o que havia de melhor. Afinal, o Senhor controla o tempo com uma só palavra, Salmo 33, versículo 9, e pode fazer o que bem lhe aprouver. As tempestades de granizo e de neve são muito raras na Terra Santa, exceto nos lugares mais altos, mas a palavra de Deus cumpre os propósitos divinos. A palavra traz o inverno e depois a primavera, pois toda a criação obedece à vontade do Senhor. Esse fato prepara o caminho para a última tônica do Salmo. Deus deu sua palavra a Israel, e seu povo deve obedecer a ela, como a criação lhe obedece. Versículos 19 e 20, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, versículo 8, do 32 ao 34, Romanos capítulo 3, versículo 1, Romanos capítulo 3, versículo 2, Romanos capítulo 9, versículo 4. Que grande privilégio para o povo de Israel ser portador da palavra de Deus e compartilhá-la com o mundo. Depois da queda de Jerusalém, Jeremias escreveu: já não vigora a lei, Lamentações de Jeremias capítulo 2, versículo 9. Mas a palavra de Deus não foi destruída com a cidade e o templo. A palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. A igreja é abençoada por ter a palavra de Deus, mas devemos obedecer a ela e compartilhá-la com o mundo perdido. A nação de Israel era extremamente zelosa em sua tarefa de proteger os manuscritos da palavra de Deus.
e seus estudiosos contavam cuidadosamente todas as suas letras e palavras, mas não olhavam além do texto de modo a ver a verdade ensinada. João capítulo 5, versículo 38 ao versículo 40. Quando o seu Messias veio, não o reconheceram. João capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios 2, versículo 6 ao 12. Como é fácil pregar o respeito da palavra de Deus, encaderná-la com uma capa sofisticada de couro e explicá-la com anotações minuciosas e, no entanto, não obedecer ao que ela ordena que façamos. Como disse o evangelista Dwight Lyman Moody, toda a Bíblia deve ser encadernada com couro de sapato, ou seja, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26.